Muito bem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo Tribunal Federal embargos de declaração contra a decisão do ministro Edson Fachin, que na semana passada homologou o acordo de delação premiada firmado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com a Polícia Federal. O MPF já havia se posicionado contra a homologação do acordo em manifestação encaminhada ao ministro, que é o relator do pedido. No recurso, a PGR diz que existem fundadas suspeitas de que o ex-governador continua ocultando o paradeiro de valores recebidos de forma ilícita ao longo do funcionamento do esquema criminoso que vem sendo desbaratado desde 2015. Aras lembra da existência de decisões condenatórias contra Cabral pelo crime de lavagem de dinheiro, tanto em primeiro quanto em segundo graus. Além disso, ressalta que a prática de ocultação de produto de crime por parte do ex-governador é atualmente circunstância fática, evidenciada por inúmeros elementos de prova, o que leva o Ministério Público Federal a reconhecê-la como obstáculo para a celebração do acordo de colaboração premiada. Para o Procurador-Geral da República, é inconciliável que alguém seja considerado colaborador e, ao mesmo tempo, continue ocultando produto do crime. Augusto Nunes, a delação do Sérgio Cabral é um tema há muito tempo debatido, porque umas pessoas dizem que ele era o líder da organização criminosa e a delação deve ser feita só quando há tubarões acima do delator para serem entregues. Mas aqui parece que tem uma questão técnica aí de uma suspeita de ocultação ainda de produto de crime enquanto esse acordo está sendo feito. Qual é a sua visão? Eu acho que é evidente que está havendo uma meia delação, né? Ele não disse até agora nada de importante sobre a participação da mulher, Adriana Anselmo, né? Ele está querendo fazer essa delação, inclusive, para melhorar a situação da mulher. Agora, ele tem de contar tudo. Tem de contar tudo porque a participação dela foi muito importante nesse esquema criminoso montado pelo Sérgio Cabral. Ele também tem coisa a dizer, evidentemente, sobre Dilma Rousseff e Lula. Então é uma delas, aí são revelações para cima, né? Não eram os chefes da quadrilha dele, mas são dois ex-presidentes da República. Isso é importante. Mas o que eu temo, Felipe, é que esses obstáculos que começam a aparecer no caminho da delação premiada, do fechamento do acordo, resultem das revelações que ele já começou a fazer envolvendo o judiciário. É sempre assim. Ele já deixou claro que tem muito a dizer sobre... Apareceram nomes, inclusive. Tem muito a dizer sobre figurões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União. Evidentemente, ele tem coisa a dizer sobre o Supremo também, ou sobre juízes do Supremo. E aí, sempre que isso acontece, começam as complicações. Não pode, sei que, falta isso, falta aquilo. Tudo bem, tecnicamente falta mesmo. Mas eu espero que a Procuradoria-Geral da República esteja agindo de boa fé e querendo fechar o acordo, porque o Sérgio Cabral tem muita coisa a dizer ainda desconhecida. E é só começar. Então, de novo, o Judiciário parece blindado aí por decisões, no caso de figurões da República, no caso do Procurador-Geral. Eu hoje, quando li essa manchete, Augusto, tive a primeira desconfiança que me veio à cabeça foi essa. É claro que há aí alegações técnicas e tal, mas a gente tem se acostumado a desconfiar de todas essas decisões que envolvem aí tubarões dispostos a contar a respeito de esquemas criminosos. Então, falei, será que vão tentar melar a delação do Sérgio Cabral porque ele está tentando justamente entregar alguém ali do Poder Judiciário que seja importante, e isso já gerou toda uma articulação de bastidor para enterrá-lo? A gente fica sempre com essa desconfiança, que aliás eu considero bastante saudável, até porque teve a delação do Léo Pinheiro, do empreiteiro, que ficou engavetada durante muito tempo depois que veio notícia
de bastidor, conseguida pela imprensa, de que havia citação ao nome do Dias Toffoli naquela delação do Léo Pinheiro. E depois o ministro Luiz Edson Fachin homologou a delação do Léo Pinheiro e arquivou trechos sobre o Rodrigo Maia. Inclusive foi pedido pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no final do seu mandato, que arquivasse ali trechos que envolviam indiretamente Rodrigo Maia e Dias Toffoli, e isso gerou inclusive uma revolta dentro do grupo da Lava Jato em Brasília, na Procuradoria-Geral da República, que acabou pedindo uma demissão coletiva em razão de incompatibilidades com a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Depois essa equipe foi reintegrada pelo PGR Augusto Aras, já saíram algumas farpas, alguns ruídos na imprensa a respeito desse assunto, mas vale acompanhar em cada detalhe esse processo, Zé Maria Trindade, que é interessante sob vários aspectos. Tem o aspecto da delação do Sérgio Cabral, de se vale a pena ou não fechar com alguém que era tão poderoso e parecia ser o topo da cadeia, mas pode não ser também. Aí depende de tudo que ele pode revelar. Tem a alegação técnica de um crime ainda em andamento, quer dizer, o sujeito está tentando contar metade da história para tentar ganhar benefício e depois viver com o dinheiro que pode ter roubado. Existe essa suspeita e também essa questão de a delação poder atingir alguém importante e aí gerar uma articulação para derrubá-la. Então são várias hipóteses aí, várias suspeitas, e a gente vai acompanhar tudo em detalhe. Boa noite, Zé Maria Trindade, bem-vindo. Salve, compadre Felipe, grande compadre Augusto, muito boa noite. Olha, eu sou defensor da delação premiada. Muito mais do que isso, eu torço para que ela se popularize e entre, inclusive, na crônica policial e judicial dos municípios até do interior. É assim que eu vejo a lógica da delação premiada. Ela quebrou aquele costume de que, ao receber uma propina, o corrupto e o corruptor estavam selando um pacto indissolúvel. Por quê? Porque não existia a possibilidade do corrupto denunciar o corruptor ou o corruptor denunciar o corrupto, porque os dois seriam inevitavelmente punidos na mesma proporção. Os dois estavam cometendo um crime. E com o advento da lei, que foi sancionada, inclusive, ironicamente, pela ex-presidente Dilma, acabou este pacto, ou seja, um delator pode se isentar ou ter uma pena menor, né, e se ele denunciar. Então, interfere e quebra esse pacto mortal que tornava todos os processos de corrupção sem possibilidades de investigação e sem possibilidade de provas. Como é uma lei nova, ela ainda teve que se acostumar ali com o setor judiciário e tal, mas já passou pelo judiciário. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que o dono da razão no caso de delação premiada é o Ministério Público e depois, no caso do Palocci, a Polícia Federal, que também pode fechar uma delação premiada. E, segundo a súmula da decisão do Supremo Tribunal Federal, ao juiz, né, ao ministro do Supremo ou aos outros juízes, só cabe verificar se o delator fez a delação por livre e espontânea vontade, se não houve pressão, se ele não está sendo forçado. Nada mais. Este é um acordo entre delator, antes Ministério Público, mas isso foi ampliado pelo próprio Supremo para a Polícia Federal. Veja a delação premiada do Palocci, que a gente não entendia por que o Ministério Público não fechava e tal, e fechou com a Polícia Federal. O Ministério Público explica ali que, no caso, o Palocci, ele queria devolver pouco dinheiro, um dos entraves, e o outro grande entrave é porque também ele não falava tudo na época da tentativa de se fechar. Agora, o que impediu mesmo no caso do Palocci, e parece que é um entrave aqui no caso do Sérgio Cabral, é o custo de uma delação nesses dois casos. Sérgio Cabral se transformou em símbolo de corrupção, né? Uma condenação muito extensa, impossível até de ser cumprida, com mais de 290 anos. Então, não se pode fechar uma delação com sujeito assim, sob pena de ameaçar até a própria imagem do Instituto Delação Premiada. Mas se a delação é feita para, vamos dizer, proteger a mulher
ou dispensar filhos de processos investigatórios, quebra essa lógica e Sérgio Cabral continua com a pena de 200... Ele já está condenado, em primeira instância, de 290 anos, né? Agora, o dinheiro eu achei muito pouco mesmo, 380 milhões de reais. Veja como a indústria da corrupção ela é rica, né? 380 milhões que o Ministério Público está achando pouco, porque esse dinheiro já foi identificado e já está vamos dizer, já foi requisitado pela Justiça, ou seja, ele não existe mais para Sérgio Cabral, porque não é mais dele, é da Justiça. Então, é isso que vai. O Procurador-Geral Augusto Aras, ele já esteve com o ministro Edson Fachin. Agora, ele pediu o seguinte, para que a delação não seja oficializada, ou que o próprio Fachin tire a oficialização, que ele já homologou, né? E no caso ali do ministro insistir ou decidir não mudar nada, que não mude as penas do Sérgio Cabral. Então, eu achei muito interessante essa ação do Ministério Público, porque pelo menos coloca um alerta ali e uma divisão e um debate sobre o assunto. Legal, Zé Maria. E o Sérgio Cabral pode não ter contado tudo, ou pelo menos não contou tudo ainda a respeito da esposa dele, Adriana Anselmo, como o Augusto falou, mas ele admitiu alguma coisa pela primeira vez, Augusto. Começou a contar. No primeiro depoimento que ele deu, desde o acordo de delação premiada com a Polícia Federal, é bom lembrar que é um acordo com a PF, o depoimento foi feito ao juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas. O ex-governador confirmou pela primeira vez que a sua mulher, Adriana Anselmo, sabia da existência de seu caixa paralelo, formado a partir de dinheiro público desviado da administração estadual, informou o Globo. Cabral disse ainda que Adriana Anselmo usufruiu largamente desse caixa. Ela sabia que meus gastos eram incompatíveis com a minha receita formal, afirmou Cabral. O ex-governador confirmou as acusações dos procuradores. Segundo o MPF, Cabral ocultou cerca de 4 milhões de reais desviados com a ajuda de Ítalo Garritano, dono do restaurante Manequineco. O processo teria ocorrido por meio do escritório de advocacia de Adriana Anselmo em 16 oportunidades entre 2014 e 2016. Aliás, outro dia ele também disse que o Luiz Fernando Pezão, que foi o seu sucessor, era o seu vice-governador e depois foi seu sucessor, também recebeu dinheiro ilícito, vantagem indevida, desde o primeiro dia e tal. Eu compartilhei lá com a indignação que cabe principalmente a nós que viemos do estado do Rio de Janeiro, aquela confirmação de tudo que a gente tentava mostrar, mesmo sem ter acesso a todos os documentos que a investigação tem. Portanto, aí o esquema se revelando, sendo admitido, pelo menos de uma forma parcial, segundo aqui o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ainda tem mais coisa aí para ser encontrada. E só para complementar esse tema, o juiz federal Marcelo Bretas também cobrou dos os procuradores da Lava Jato Fluminense pela demora na elaboração dos laudos das joias que pertenciam a Adriana Anselmo, a mulher do ex-governador Sérgio Cabral, informou a Cruzoé. As peças apreendidas em 2016 no apartamento de Sérgio Cabral, no Leblon, na zona sul lá do meu Rio de Janeiro, seriam leiloadas em agosto do ano passado. O leilão, porém, foi cancelado por Bretas por causa da discrepância de 78% entre os valores das joias avaliados pela Polícia Federal, R$2 milhões, e pela Caixa Econômica Federal, R$455 mil. Então, ela gostava de viver banhada de joias, né, Augusto Nunes? Porque joias, é bom lembrar também que são um instrumento ali tradicional de lavagem de dinheiro, porque o dinheiro ocupa muito espaço, muito volume e tal. A joia é pequenininha, mas vale muito e ela é trocada aí quando o sujeito participa desses esquemas. E porque o preço também frequentemente depende de critérios subjetivos. Você acha que aquela joia vale X e tal, não dá para discutir o preço, não tem um preço tabelado ali. Pois bem, além do escritório da mulher de advocacia, ele já insinuou que vai fazer várias revelações sobre outros escritórios. E isso aí é um problemão para a OAB. A OAB costuma entrar com seu espírito corporativista e tentar segurar, né? Não convém.